Olá, eu sou André Sobreiro e esse, como vocês vão ver no banner agora, é o 13º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Vamos fazer os nossos movimentos iniciais, procurar relaxar, pedir o amparo espiritual, fechar os nossos olhos. Respirar profundamente, procurar a assimilação fluídica dos bons espíritos, estar em termos de pensamentos e sentimentos simpáticos a eles. Lembrando que a simpatia é a perfeita concordância dos pendores e dos instintos. Vamos agradecer a presença desses irmãos bondosos, tão evoluídos, que se propõem a nos ajudar, ou talvez devamos dizer, né, nós nos propusemos a ajudá-los na tarefa de divulgar o pensamento de Kardec e reconstruir a prática espírita. Voltando para a base sólida de Kardec, Senhor. E é nesse intuito que nós pedimos um amparo maior e a permissão para iniciar esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sintam-se abraçados e abraçadas em mais uma manhã de sábado. No caso do vídeo, né? No caso do áudio, ele é postado sempre no começo da semana no Spotify. Mais um encontro para estudo do livro Céu e Inferno, como nós dissemos no começo, e aqui eu vou iniciar o nosso bate-papo com uma explicação do ponto de vista técnico, né? Nós iniciamos o registro desse estudo em áudio para jogar no Spotify no nosso perfil num streaming de áudio, né? Num site de armazenamento de áudio chamado SoundCloud. Mas como a nossa conta é gratuita e a conta paga o preço é meio salgado, chegou num momento em que a nossa conta gratuita se esgotou e nós passamos para outro site. Independente de manter no SoundCloud com uma outra conta ou de criar uma conta em outro site, de qualquer forma, quando você joga no Spotify, vai ter então, está tendo, né, duas playlists. Uma vai até o áudio 7, se eu não me engano, e tem a primeira parte daquele seminário O Grande Desafio do Médium Espírita na Atualidade. E a outra, uma segunda playlist com os áudios seguintes e a segunda parte do seminário. Então a satisfação que eu quero dar aos amigos é que infelizmente não tem como ser assim, eu não tenho condições de pagar o servidor de áudios, a conta paga, né, que é bem caro e é anual. Então se fosse um pagamento relativamente alto, mas vitalício, a gente dá um jeito, parcela em várias vezes no cartão e se vira. Cartão de crédito é um grande recurso para a gente que não está passando pela prova da riqueza, pelo contrário, está passando da prova da dificuldade. Mas é anual, então todo ano você tem que pagar aquele valor alto e aí, sinceramente, eu não consigo. E aqui só para deixar claro, não quero ser orgulhoso, mas também não estou pedindo nada. Tá? Vou me manter dentro do que eu posso, dentro das perspectivas. Então assim que a hospedagem gratuita nessa segunda conta, num outro site, esgotar, nós vamos ter que procurar um terceiro site e fazer uma terceira playlist, no singular. Então vocês nos perdoem, por favor, mas não tem outro jeito. É o melhor que a gente consegue fazer dentro das nossas perspectivas, vamos dizer assim, ok? Vamos em frente então, 13º encontro para estudar o livro Céu e Inferno. Nós estamos no primeiro capítulo, chamado Porvir e o Nada, algumas traduções, o futuro e o nada. Nós vamos, como de costume, estudar o último slide da semana anterior, na verdade um comentário, né, uma leitura superficial, dinâmica e um
E um comentário breve, porque já foi comentado há uma semana, o último slide do encontro anterior, quando Allan Kardec nos dizia assim, a gente vai dividir tela agora. Por outro lado, a alma voltando ao todo universal, lembre-se, né, existe aqui, nesse momento do texto de Kardec, uma citação a uma doutrina chamada panteísmo e uma variação do panteísmo que vai ficar mais claro agora nos próximos slides, tá? Então esse retorno da alma ao todo universal, a reabsorção no todo universal, é a doutrina do panteísmo e uma variação do panteísmo, tá? Que nisso são um pouco parecidas. Então vamos... por isso que eu falo, a gente precisa estudar sempre o slide anterior para ir reconectando as ideias, tá? Ele está falando do panteísmo, que acredita, é espiritualista, ou seja, em nós existe alguma coisa que não é matéria, mas essa parte que não é matéria, segundo o panteísmo, ela retorna para um todo. Se você retornou para o todo, você perdeu a sua individualidade. Isso é muito importante de ser discutido por nós espíritas, tá? A doutrina espírita defende uma outra história. A doutrina espírita defende a conservação da individualidade, que é o que você precisa para poder se manifestar numa reunião mediúnica. Seja ela pública, né, cartas consoladoras, ou uma reunião particular, lá fechadinha dentro da casa espírita, e poder através do médium, né, para que o espírito possa, através do médium, manifestar as suas características pessoais, as suas memórias, os fatos que ele passou e as provas de que aquela individualidade que assina é realmente a pessoa que está assinando a carta ou a manifestação, ok? Voltando para o texto, então. Por outro lado, a alma, voltando ao todo universal, panteísmo, de onde já tinha saído, depois de ter progredido durante a encarnação, veja, ele vai voltar obrigatoriamente ao todo, mais evoluído do que quando saiu do todo e encarnou, porque durante a encarnação a gente evolui. Traz um elemento mais perfeito, de onde decorre, ou seja, tem como consequência inevitável que esse todo deve, com o tempo, ficar profundamente modificado e aperfeiçoado. Então, se cada pedacinho do todo que desprende e encarna num corpo evolui durante a encarnação e volta para o todo, esse todo vai recebendo de volta porções mais evoluídas. Elas evoluíram durante a encarnação. Portanto, esse todo, ao receber essas porções mais evoluídas, esse todo também precisa evoluir. Agora vem um argumento de Kardec. Como explicar que saiam daí incessantemente almas ignorantes e perversas? Ou seja, se esse todo está amadurecendo, como é que eu explico que daí sai uma alma ainda absolutamente ignorante e maldosa, muitas vezes, se esse todo foi evoluindo e vai evoluindo conforme as almas vão encarnando e retornando a ele depois da encarnação, mais maduras, porque amadureceram durante a encarnação. E aqui, antes de iniciar o trecho de hoje, mais uma vez eu exalto a lógica e a argumentação extraordinária de Allan Kardec. Vamos iniciar o trecho de hoje, então. É o item 7, Kardec diz assim: nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. Então aqui ele vai explicar o seguinte: para o panteísmo original, esse todo universal é Deus. Para essa variação do panteísmo, que se eu não me engano ele não vai dar nome, esse todo universal, ele está chamando aí no slide de fonte universal da inteligência, é independente da divindade. Então veja que são duas doutrinas diferentes. Para o panteísmo original, o todo é Deus. Para essa variação, esse todo é independente da divindade. Eu espero que esteja ficando claro isso. Se você não entendeu isso, seja no áudio no Spotify ou no vídeo no YouTube, volta esse trechinho e leia esse trecho do texto para poder entender, tá? O panteísmo propriamente dito difere dessa variação, segundo ele, em que o princípio universal da vida e inteligência é o próprio Deus. Então, nesse slide, que eu vou colocar ele no texto, todo na tela,
E aí se você quiser printar essa tela, você fica à vontade. Apesar que tá no livro Céu e Inferno, eu posso mandar os slides para vocês também, isso não é problema. Mas se você quiser printar esse slide, o começo do item 7 explica muito bem isso. No panteísmo, esse princípio universal da vida e da inteligência é o próprio Deus, é a última frase aí do slide. Essa doutrina paralela, uma variação do panteísmo, vamos dizer assim, diz, segundo essa doutrina, lembre-se, nenhuma das duas bate com o espiritismo, tá? Essa outra doutrina, que não é o panteísmo, é parecido, mas não é a mesma coisa, vai dizer o quê? Que essa fonte universal da inteligência é independente da divindade. Então aqui precisa ficar claro o que é o panteísmo e o que é essa variação. E ficar claro também que às vezes a argumentação de Kardec não fica clara para a gente, se a gente não tiver assim, isso que nós estamos tentando fazer, né? De pegar e ir bem devagar, sem pressa, com todo cuidado. Às vezes a gente não consegue entender a argumentação de Kardec, aqui ele classificou e caracterizou bem o que é o panteísmo e o que é, ou quais as características dessa chamada variação do panteísmo, ok? Então eu vou colocar o slide aqui para vocês mais uma vez, de tela cheia, para aquele que de repente por qualquer motivo não deu tempo de printar, dá um print aí agora se quiser, ou então entre em contato comigo por e-mail ou pelo Facebook Messenger, ou por qualquer que seja aí a maneira, e eu posso mandar os slides para vocês sem problema, ok? E Kardec prossegue então, vou voltar a dividir tela e vamos lá. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são moléculas e os elementos constitutivos. Então vamos entendendo isso. Numa palavra, Deus está em tudo e tudo é Deus, segundo o panteísmo, segundo essa variação do panteísmo, ok? Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Vamos estudando essas características para depois a gente poder ver o que a doutrina espírita fala, ok? Cada indivíduo sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Olha só. É uma doutrina, se a gente for parar para pensar, até um pouco egocêntrica, né? Porque nós seríamos Deus, nós seríamos parte de Deus. E aí se você não entende a doutrina espírita, quando essa doutrina fala que nós somos Deus, ou pedaços de Deus, aí você conecta com aquela frase de Jesus, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí dá uma interpretação esdrúxula, e tem muito disso no nosso movimento, infelizmente. Lembre-se, nós não julgamos pessoas, mas nós não somos obrigados a concordar com argumentos. Tá? Kardec não concorda com o panteísmo, a doutrina espírita não concorda com essa visão panteísta de dizer que Deus está em tudo, Deus é tudo. O Livro dos Espíritos trabalha muito bem 3 conceitos na primeira parte: Deus, Espírito e Matéria. Então a gente não pode confundir esses conceitos, tá? E muitas vezes, por confusão de conceitos, esses conceitos panteístas, materialistas, às vezes, são colocados no movimento espírita e a gente entende tudo errado. Ok? Volto a dividir tela aqui e a gente prossegue. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. Então veja que para o panteísmo, sendo as criaturas parte do Criador, todo mundo tem o mesmo nível de saber. E não existe um ser supremo, não existe o que nós chamamos de inteligência suprema, inatingível. Ou seja, não há uma hierarquia. E aí nós temos problema, porque essa teoria desmente a escala espírita. E a escala espírita ela é pautada, acima de tudo, na justiça de Deus. Aquele que se esforça se eleva. Mas Kardec prossegue. O universo seria, então, segundo essa doutrina, né, uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada um é chefe com poder absoluto. Veja o quanto essa doutrina ela traz um quê de arrogância, ou seja, eu sou filho de Deus, eu sou uma parte de Deus, portanto, eu tenho liberdade absoluta, segundo essa doutrina. Pelo amor de Deus, não me entendam errado, a doutrina espírita não diz isso. Lembre-se, é panteísmo e uma pequena variação do panteísmo, numa doutrina que Kardec não citou o nome. Então nós seríamos parte da divindade,
Portanto, nós teríamos liberdade absoluta para fazer o que a gente quer e todo mundo aqui tem o mesmo nível de... nos dizeres dessa doutrina, né? Todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de poder. Portanto, ninguém manda em ninguém, cada um faz o que quer e ninguém tem o direito de chamar atenção, ninguém tem o direito de bater de frente com aquilo que a gente não concorda. A bagunça está caracterizada. Olha como que é importante a gente entender isso. Existe hierarquia? Sim. Existe hierarquia no chamado plano espiritual. Lá tudo se define pela moralidade, é o critério de classificação da chamada escala espírita. E aqui no plano físico também existe uma hierarquia que, embora podendo parecer injusta, ela tem que ser respeitada. Tá? Eu vou sair um pouquinho do assunto que a gente está discutindo para conversarmos sobre isso. Se você olhar para o seu chefe e identificar nele um espírito muito complexo, muito complicado, sugestão de amigo, não bate de frente com ele pautado em doutrina espírita, porque você vai perder o emprego. Você tem que pagar suas contas. Tá? A hierarquia tem que ser respeitada e ela vai se ajustando conforme as possibilidades. Tá? Se você identificou em alguém aí que está acima de você em alguma forma de hierarquia social, alguém que não merece estar ali, não sai batendo de frente à torta e à direita que você vai ter problema. Nós não temos esse direito. Tá? Tudo vai se ajustando com um processo de amadurecimento e principalmente de esclarecimento. Por isso que nós defendemos a doutrina espírita e a doutrina da libertação, porque quem se esclarece se liberta. Tá? E aí a gente vai entendendo esses mecanismos. Tá? Não sai batendo de frente à torta e à direita, não, porque a gente vai ter problemas. Okay? Vamos voltar a dividir tela então. Começando o item 8, Kardec prossegue dizendo assim: a esse sistema pode-se opor inúmeras objeções, das quais as principais são estas. Então ele vai argumentar contra esse sistema, contra essa doutrina parecida com o panteísmo, e vai usar os seguintes argumentos. Vamos lá. Primeiro, não podendo a divindade ser concebida sem o infinito das perfeições, por isso que ela é definida em O Livro dos Espíritos como a inteligência suprema, inatingível. Ou seja, por mais que o espírito evolua, jamais vai igualar a Deus. Pergunta-se, como um todo perfeito, porque se Deus é perfeito, esse todo que é Deus no panteísmo é perfeito, pode ser formado de partes tão imperfeitas e necessitando progredir. Então, quando a gente encontra um espírito altamente imaturo, olha para ele e fala, se ele saiu de Deus, como é que ele pode ser tão imaturo? A imaturidade só pode ser entendida quando nós pensamos que ao desencarnar, o ser conserva a individualidade, ou seja, ele conserva a si mesmo, e como ele não fez o esforço para evoluir e para vencer as suas más inclinações, na próxima encarnação ele vai ter que continuar o progresso do ponto onde ele parou. Se tivesse saído do todo, sendo o todo Deus, fica um pouco difícil de explicar isso, tá? Voltando a dividir tela, outro argumento. Estando cada parte submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deveria progredir. Ou seja, se cada parte que se desprende de Deus e encarna, volta ao todo, volta para Deus, mais evoluída porque amadureceu durante a encarnação, fica um pouco difícil a gente entender Deus evoluindo. A divindade, né, a inteligência suprema evoluindo. Veja, mais um argumento de Kardec para a gente entender que essa doutrina, embora respeitável, não tem fundamento, segundo o conhecimento espírita. Mais uma. Se ele progride sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Pelo nível espiritual de algumas almas que encarnam, a gente vai entender que essa divindade, segundo a lógica dessa doutrina, não é perfeita e lá atrás foi bastante imperfeita. Então veja que essa doutrina, para nós, segundo o conhecimento espírita, não tem pé nem cabeça. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, além de imperfeito aqui, a gente vai ter que acrescentar um outro adjetivo, tá? Imperfeito aqui também no sentido de heterogêneo, tá?
formado de ideias tão divergentes, pôde conceber leis tão harmoniosas. Então veja, segundo o panteísmo e essa variação, desprendem-se de Deus para reencarnar Chico Xavier, Francisco de Assis, enfim, almas evoluidíssimas que aqui vieram para nos ensinar o amor. Mas também saíram desse mesmo todo almas que aqui vieram terroristas, pessoas que trabalharam contra o progresso e trabalham até hoje, cujos exemplos são seguidos até hoje, cujas teorias são estudadas até hoje, fazem sentido para muita gente, teorias que acabam pervertendo, acabam desmentindo os valores morais. E são teorias que são estudadas até hoje. Então veja, o mesmo todo que tem almas tão evoluídas, ou que traz em si, né, como todo, almas tão evoluídas e tão pouco evoluídas ao mesmo tempo, agora volta para o texto. Como é que pode um todo heterogêneo assim conceber leis tão harmoniosas, de tão admirável unidade, sabedoria e previdência que regem o universo? Então veja, o mesmo todo que nos deu almas tão elevadas, nos deu terroristas, nos deu ditadores, e mesmo sendo tão heterogêneo, concebeu leis tão perfeitas e tão harmoniosas, universais, porque a Terra não é privilegiada. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Então ele vai complementar o argumento agora. Como explicar que murmurem sem cessar contra essas leis que são sua obra? Como é que você explica que todas essas leis que criaram, que todas essas almas que criaram as leis da natureza, agora, na encarnação, destroem a natureza? A mesma natureza cujas leis eles teriam criado. Então, mais um argumento. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira. Aqui ele vai entrar agora em alguns fundamentos da filosofia e principalmente da filosofia espírita, tá? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira a não ser com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abarca. Aqui alguns amigos vão se lembrar que Allan Kardec usou esse mesmo argumento no Livro dos Médiuns. Uma teoria só pode ser aceita como verdade se todos os fatos que ela abarca, que ela abraça, forem explicados por essa teoria. Senão é sistema. O que é sistema? Explica alguns fatos, mas não explica todos. Tá? Veja que aqui está complementando o estudo dos sistemas que nós fazemos lá no Livro dos Médiuns, no estudo que nós fazemos pela Rede Amigo Espírita toda semana. Tá? Voltando aqui para o slide, caminhando para o final. Se um único fato a desmentir é que ela não está com a verdade absoluta. Então ela tem parte da verdade. Então ela não é uma lei, ela é um sistema para a doutrina espírita. O que a doutrina espírita chama de lei? Aquilo que abarca, como nós vimos no último slide, todos os fatos, ou explica todos os fatos que aquela lei abarca. O que é abarcar nesse caso? É dar condições de análise. Se explica uns, mas não explica outros, como nós vimos no estudo dos sistemas, no Livro dos Médiuns, se explica uns, mas não explica outros, significa que não pode ser chamado de lei, tem que ser chamado de sistema. Agora você está entendendo o que são os sistemas lá de Kardec. Veja que esse estudo aqui complementa aquilo que a gente vem discutindo lá no Livro dos Médiuns. Aqui a gente vai encerrar, então, o estudo de hoje. Semana que vem a gente entra no item 9, então. Eu agradeço muito a presença de todos os amigos que têm estudado conosco essa obra, que têm nos dado um feedback muito positivo. Não que a gente faça questão do feedback positivo, muito pelo contrário, se você não concorda com alguma coisa, você tem o direito de se posicionar, seja de que forma for, aí no Facebook Messenger, por e-mail. Alguns amigos têm meu WhatsApp, enfim, posicione-se e a gente vai analisar o seu posicionamento. É necessário para que a gente aprenda a lidar com as discordâncias. A gente também precisa amadurecer, nós somos altamente imperfeitos, vamos dizer assim, então é necessário. Posicione-se se for o caso, a favor, contra, isso não é problema, e a gente vai analisar a argumentação, tá?
Se você puder aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, estimule através do compartilhamento o estudo dessa obra e de toda a obra de Kardec. Não se preocupa com o expositor, que eu não estou preocupado em aparecer. Lembre-se do que nós dissemos quando nós começamos esse estudo. Se a nossa intenção fosse aparecer, esse estudo estaria acontecendo na Rede Amigo Espírita. Se o Zé permitisse, claro. Lá nós teríamos muito mais visibilidade, muito mais gente estudando conosco, e não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é estimular o estudo. E como nós já dissemos algumas vezes, se você estudar esse vídeo, pegar o texto para estudar e tiver uma interpretação diferente, maravilha. Significa que o nosso estudo atingiu o objetivo. Você se sentiu interessado e pegou o texto para estudar. E é isso que a gente quer. Fiquemos com Deus. Obrigado. Até a próxima.